Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais parte, né, dos estudos das obras de André Luiz, do livro Missionários da Luz, onde nós estamos estudando o capítulo 13, Reencarnação, um dos capítulos mais importantes do livro. E vamos começar a parte 7, né, porque é um capítulo longo e vamos ter ainda outras partes. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo ótimo, e vamos continuar então nesse capítulo tão importante, né? Que a gente sabe que costumamos sempre falar isso, porque acreditamos ser o capítulo mais importante desse livro, né? Que vem nos trazer todos os ensinamentos a respeito da reencarnação. E fazendo assim um breve retrospecto, né, do que aconteceu no último estudo, nós vimos aí que o Sigismundo já está no processo de miniaturização, né, do seu perispírito, onde ele estava um pouco inseguro, e o próprio Alexandre explica para André que ele estava passando já por um certo, uma espécie de sofrimento, né, porque ele deveria perder algumas, como é que nós vamos dizer, algumas partes. Algumas aquisições do mundo Aquisições daquilo que espiritual, ele né? tinha conquistado, né, para ele poder fazer com que o perispírito se adensasse, mas, ao mesmo tempo, se miniaturizasse para que ele pudesse ser acoplado ao corpo físico, né? Então, a gente vê aí o trabalho minucioso da espiritualidade e um convite a nós valorizarmos o nosso corpo físico, né? Porque tanto trabalho que a espiritualidade tem, tantos cuidados, tantos detalhes na preparação do nosso retorno. Isso é um ponto Exatamente. máximo que nós temos que pensar, né? Valorizar a nossa encarnação, porque nós estamos sendo veículo de, ao mesmo tempo que os espíritos confiam no nosso retorno, nós estamos recebendo uma bênção, né? A bênção da vida. E aí ele é um pouco, fica nesse processo de torpor, né? Que ele vai como se tivesse se alienando daquele ambiente ali, as palavras já estão longe, e a gente fica pensando que é como se fosse um processo de anestesia, né, que a gente passa aqui, quando a gente vai por uma cirurgia, aquela voz longe que nós vamos escutando e até não escutar mais. Mas ele está nesse processo lindo de preparação. E de conexão com os pais, né? Porque agora ele está com uma conexão maior, principalmente com a mãe. Pais, né? Os pais que vai recebê-lo, né? Que vão E é recebê-lo. isso. Vamos, então continuar, né, a nossa leitura aí do capítulo 13, continuando, agora a parte 7, né? Isso. E aí nós terminamos, né, o Alexandre falando sobre esse processo que se dava tanto trabalho, como a Thelma colocou, né? E André Luiz vai querer perguntar se tudo que acontece com o Segismundo é igual para todo mundo, quer dizer, o processo de reencarnação é igual para todo mundo, e ele fala, né? É regra geral para todos os casos. E Alexandre responde para ele que, de modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso do Segismundo. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que tem espíritos que já estão tão preparados e tão mais evoluídos
que não precisam nem da ajuda daquele jeito como estava tendo ali no Segismundo. Quantos espíritos envolvidos na reencarnação dele, né? E outros que ele fala que ainda precisa de muitos mais, né? Que dão muito mais trabalho. Quanto mais lúcido estiver o espírito, né, ele interfere na ajuda, né, nessa construção, porque é uma construção, né? Essa adaptação, lembra que o Alexandre falava para ele, né? É o momento de ter confiança em Deus e pedia para ele fixar lá no regaço materno, né? Tudo aquilo que iam albergar ele. E quando o espírito está lúcido, ele pode ajudar em toda essa estrutura aí, né? Exatamente. E ajudam a equipe espiritual, né? E aí, André Luiz aí faz a pergunta: se tem muitos espíritos que são mais complexos, que dão muito trabalho, ele falou, não deveriam renascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Olha só, né? Então, ficaríamos muito mais tempo lá, né? Porque a gente está aqui para passar a se preparar vivendo, né? Verdade. Vamos ver o que Alexandre responde para ele. Não podemos esquecer, no entanto, que a reencarnação é o curso repetido das lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina, e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, olha só, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Quer dizer, se nós já temos aqui dificuldade de compreender como é esse processo na reencarnação de Segismundo, imagina de outros espíritos mais inferiores, mais grosseiros ainda, né? Ainda precisando de muita ajuda para esse processo, que trabalho não dão mais, né, Thelma? É verdade. E a gente sabe também que os espíritos nos falam, o próprio Alexandre, o próprio André Luiz nos fala lá no livro Ação e Reação, que não há reencarnação, assim como não há morte igual, não há encarnação também igual. Então, são processos que têm o mesmo objetivo do retorno ao mundo físico, mas com em junções diferentes, com necessidades diferentes para cada um de nós, né? E não tem jeito, o Alexandre falou isso para a gente, né? Que não tem nem a morte, nem a desencarnação, nem a encarnação. Todos nós podemos até aqui ter as mesmas doenças, as mesmas coisas, mas nós vamos reencarnar de forma diferente. Porque cada um tem uma necessidade, né? Então, exatamente, o objetivo se torna diferente para cada um, né? Porque, né, mesmo que a gente esteja, assim, às vezes, até num acidente, desencarnamos junto, mas com certeza aquela desencarnação vai ser diferente um a um em função dos nossos desligamentos, né, da nossa ligação. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo na nossa vida física vai reverberar lá no momento da morte, né? Exatamente. Então, as elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Mas, entretanto, novas indagações surgiram-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá, porventura, a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo a sua própria afirmação. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal? E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? O instrutor meditou gravemente e redarguiu. André, o diamante perdido no lodo, por algum tempo,
não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesma são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, que esse trabalho vai existir mais que vão reencarnar ali as pessoas que têm as mesmas afinidades. Não é? Às vezes, ele vai falar até que entram espíritos em missões nesses ambientes, que vão passar por essas provas, mas geralmente são espíritos que já conviviam naquele ambiente, nesse ambiente com paixões criminosas, desvarios, são espíritos que já eram espíritos ali afins, e eles aproveitam essa oportunidade para que esses espíritos retornem a passar por esse novo curso, aí nesses novos aprendizados, né? Uma nova oportunidade, né? E esses espíritos já estão ali na psicosfera daquele lar, daquele ambiente, daqueles pais, porque a gente sabe que as companhias nós atraímos, né? Exatamente. Então, não necessariamente eles tenham compromisso conosco lá em débitos, não é? Mas eles são atraídos pela nosso padrão vibratório. Então, por isso que ele fala aí dos lares em bases retas, né? E em lares onde não tem muita responsabilidade, exigem as paixões, os vícios, o sexo pelo descompromisso, né? Então, infelizmente, a grande parte da humanidade estão nessa segunda possibilidade, né? Porque ainda desconhecem toda essa questão aí desse trabalho que é feito, né, da espiritualidade para nós reencarnarmos, esse cuidado, né? Então, quando não temos esse conhecimento, imagina o perigo que nós passamos, né? Nós estamos expostos. Eu fiquei pensando, Thelma, porque às vezes, né, a gente é um trabalho de distribuição de alimento, a gente passa por algumas cracolândias e eu vejo algumas meninas novas, grávidas, e aí eu fico pensando, gente, naquela criança, né, naquele feto ali, já absorvendo. Quem será aquele espírito, né? Absorvendo aquelas substâncias, né? Mas a gente sabe, né, que em todo ele fala que assim também a paternidade e a maternidade em si mesmo são sempre divinas e sempre desenvolve-se o auxílio da esfera superior. E, enfim, desde que se trabalhe a vontade de Deus, né? A gente sabe, né, Márcia? Tem até uma questão que eu não me lembro agora, o número no Livro dos Espíritos, mas que fala justamente sobre isso, né? Que o espírito solicita, quando ele vai falar isso na frente, né? Quando o espírito solicita renascer nesses ambientes, né? Como uma prova para ele, às ficar vezes, exposto a esse meio conturbado, esse meio contaminado ali, e às vezes essas almas conseguem sair vitoriosas, né? Exatamente. Mas é um grande risco, quer dizer, nem todos os espíritos que estão encarnando através dessas mãezinhas, conforme você citou ali, são espíritos viciosos, são espíritos, a gente não sabe. Ele vai falar disso aí mais à frente, né? O Alexandre vai falar. É isso mesmo. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, né, continua Alexandre, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Olha, as vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas paisagens de responsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser feita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas
aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nasciturnos. Então, situações tão difíceis, né, Thelma? Então, nesse caso, a espiritualidade nem pode interferir, porque foram os próprios pais que atraíram esses espíritos para esse meio, né? Através das escolhas que são feitas. Ele está falando aí da irresponsabilidade, da viciação, da droga, da prostituição, né? Então, atraem esses espíritos que eles não podem ser afastados, porque a gente sabe que o livre-arbítrio é respeitado, né? E a gente, como é que a gente pode evitar isso? Através da nossa consciência de trabalhar pelos lares equilibrados. A gente vê, por exemplo, casos, né? Tem números aí na nossa literatura, né? Aqueles casos de famílias que todos os reencarnados ali são desequilibrados, né? Trazem, às vezes, tendências suicidas, trazem as más tendências diversas. Eu já vi casos de famílias que tendências ao álcool, Pois né? Então, assim, a gente vê de tudo. Ele diz aqui que nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, né? Quer dizer, mas eles colaboram, mas nem sempre daquilo que eles gostariam, porque os próprios reencarnantes e os próprios pais ali se ficam imantados em outros tipos de espíritos que vão estar, são esses monstros da sombra, né? Que vão perseguir os filhos desde cedo. E aí vemos, às vezes, crianças com muitas perturbações também espirituais. Processos obsessivos gravíssimos, né? Crianças pequenas. Junto com patologias oriundas de problemas mentais, né? Trazidos, às vezes, por ex-suicidas, pessoas que transitaram por essa gama de caminhos aí tortuosos e que precisam reencarnar, mas são reencarnações dolorosas, né? Que sofrem, e nós vimos aí que eles próprios falam, né? O Alexandre fala sobre isso, eles reencarnam como se fossem crianças adormecidas, que são entregues ali àquelas mães, e sabe-se Deus como vai ser, né? Mas acreditamos e temos certeza, aliás, disso, que nós não estamos sozinhos, né? Porque mesmo nesses casos existe o amparo divino, com certeza, né? É isso aí. E da forma que for possível, né? Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam, todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confragem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. É o que a gente veio falando aqui, né? E tem aqueles que vêm querendo esse tipo de prova, né? Com essa dificuldade, mas que é bem difícil, né? Que vão, como ele fala ali, né? É preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Vem em determinados ambientes que é difícil você progredir e sair daquele ambiente sem que você se contamine, contagie e passe a viver de acordo com aquele ambiente, né? E a gente sabe que quanto mais diversidade o espírito enfrenta na sua encarnação, né, estando encarnado nesses meios, maiores débitos eles têm,
né? Eu posso até ver na próxima estudo, se for pertinente a gente falar, mas só assim, superficialmente, no Memórias de um Suicida, tem aquele espírito que ele tira a vida da companheira, né? E ele no mundo espiritual, lá no Vale dos Suicidas, ele está sempre se vendo, né? Sem mãos, ele é uma dor muito grande. Ele reencarna para ser uma pessoa dessa, de grande pobreza, de grande dificuldade, num lar muito pobre, né? A mãe com grande dificuldade, né? E a gente vê esses espíritos, conforme você relatou aí, quando a gente sai à rua para levar alguma ajuda, a gente defronta com esses casos dolorosos, né? Então, são meios de muita adversidade e que ali estão esses páramos, né? Da dor, do sofrimento, da dificuldade, trazido por injunções do passado, ligado ao próprio suicídio, né? Que é esse caso que a gente está se reportando, né? Foi o suicida. Então, são débitos muito grandes, mas ele fala aí, né? Provas retificadoras e necessárias, porque todos nós temos que reencarnar, nós temos que enfrentar essas dores. Então, são inúmeras reencarnações, né? Inúmeras, até equilibrar. Já pensaram quantos séculos? Pois é. Eu li uma mensagem agora, eu estou querendo lembrar de que espírito foi, né? O Arthur Valadares até colocou, psicografada pelo Chico, e ele falava tudo isso. Nós já fizemos isso, já fizemos isso, já participamos de tudo que a gente possa imaginar, tanto com o bem para o mal. E está na hora da gente despertar, né? Despertar para o nosso crescimento espiritual, porque nós já participamos de tudo que a gente possa imaginar. Tanto da suntuosidade quanto da pobreza, de todos os lados, né? E ele fala, quando é que nós vamos despertar, né? E por isso a gente não pode desmerecer a existência do outro. Por exemplo, a gente às vezes vê uma dor muito grande e fala assim, deve ter merecido para nascer assim, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, lembrando lá da pergunta que Jesus fez àquela mulher adúltera, né? Cadê os que te condenaram? Né? Quando ele começa a escrever na areia ali, os adjetivos que coube a cada um daqueles homens, eles foram se afastando. Então, nós somos esses homens que já tivemos os nossos débitos, os nossos crimes, os nossos, né? E agora, a gente, se tivermos na melhor versão, que cuidemos dela e melhoremos cada dia mais, mas não podemos desdenhar do outro. Com certeza. Vamos nós. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos, em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para juizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sobre o nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para comparação analógica, mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Quer dizer, só um parênteses, aqui se a gente já não consegue nem entender do jeito que está, imagina, né? Nem André Luiz conseguia, imagina a gente, né? Então, Alexandre fala, com exceção do tubo arterial na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Então, aqui a gente lembra que, em função do assassinato que ele cometeu, já estava previsto que ele, em determinado momento da vida, teria problemas no coração. A gente já estudou isso em partes passadas, né? Então, aqui, Alexandre está colocando. Mas ele, acho que a gente pode até colocar, né, Thelma, que depois de pequena pausa, ele fala assim, os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável.
Meus amigos. Então, acho que vamos comentar só esse primeiro, depois a gente lê o papel do Herculano. Então, a gente vê aqui, olha a misericórdia divina como é que é. Ele tem uma programação de, provavelmente, ter uma questão no coração. Mas, dependendo de como vai ser a vida dele, tudo isso pode até desaparecer ou ser amenizado, né, Thelma? Sim, Ou sim. agravado. Ou agravado, exatamente, ou agravado. Porque, dependendo da conduta moral dele, né? E é aquela coisa que, às vezes, a gente recebe uma circunstância dolorosa na nossa vida, né? Então, a gente fica, ao longo da vida, só manifestando a revolta, manifestando a insatisfação, e muitas pessoas ainda, né, para que eu nasci, por que eu estou aqui, essa vida e tal. Isso é primeiro uma forma de ingratidão muito grande, né? E nós estamos sendo rebeldes, né, diante da lei, porque Deus não é injusto. E todas as dificuldades que nós passamos são aquelas importantes, necessárias para nós. Então, isso é um grande alerta. Se nós soubermos valorizar a nossa oportunidade, a nossa prova pode ser melhorada, pode ser amena, mais amena, né? Exatamente. E aí ele continua aqui, né? Voltando para os construtores, ele fala, o Alexandre, meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, não está dizendo que ele vai se afastar totalmente, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante, né? Vai segui-lo mais afastado, quer dizer, começa a ter um processo ali de crescimento do nosso livre-arbítrio. E a gente vê aqui que essa questão é quando a gente fala assim que a reencarnação fica mais fixada, vamos dizer, né, a partir dos 7 anos. Né? A reencarnação ela se processa durante esse período dos 7 anos, né? Por isso que a criança fica mais acessível, né? Na mudança de hábitos, na educação, em todas as questões que dizem respeito à infância. Agora vê, né? Ele diz que o Herculano vai acompanhar todo esse processo. Então, as crianças elas têm por isso que muitos assim, numa faixa de 3 anos, é comum a gente ver uma criança conversando com alguém que a gente não vê, né? Aquele amigo invisível, né? Pode ser uma dessas oportunidades onde ele está visualizando, porque ele está entre os dois mundos, né? O material e ora no mundo físico. Isso é muito comum. Material e espiritual. Bom. Você não leu aquela parte de baixo, leu? Li sim. Li que é do Herculano. Tá. Então, sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Olha a importância do Herculano aí. Não só para o Segismundo, né? Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios da formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção, enquanto se estendiam sobre os meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo. Acerquei-me do instrutor e, sentindo mais acessível as minhas interrogações, perguntei. Então, aqui, o Alexandre está fazendo uma observação
ao Herculano, que também vai ficar junto, né? Que ele cuide daquele serzinho, que cuide da mãezinha também, para que não se aproxime dela aqueles que possam perturbar essa gravidez, e a questão das glândulas, que no caso aí ele dá o exemplo do timo, que é muito importante na formação do feto, porque dizem que ele cresce depois de tamanho, né? Ele é grande quando bebê, mas depois ele vai até diminuir, mas ele nunca deixa de existir. E o timo, ele é muito importante para as questões da nossa imunidade. Ele também tem boa responsabilidade de tornarmos imunes a tudo que a gente vive aqui na nossa vida, né? Então, a imunidade, quando nós estamos com a imunidade baixa, várias doenças podem vir. E o timo ele tem um papel bem grande na questão da imunidade, principalmente das nossas crianças, né? E essa importância da imunidade, né, no período infantil. E outra coisa que a gente estava vendo aqui, a questão dos 7 anos está ligada a essa... Estávamos falando lá no outro slide, né, da facilidade que a criança tem no aprendizado, né, e tal. A gente sempre aconselha as mãezinhas a evangelização, né, do bebê, desde o ventre, né, como diz lá a nossa companheira Darcy no seu livro lá, né, incutindo na mente das mães essa necessidade, desse momento que sabe que está grávida, esse trabalho, porque ajuda os amigos espirituais junto desse reencarnante, né, defendendo esse não só o templo maternal, mas também essa criança que vai se adaptando melhor àquele ambiente, tudo melhora, né? É uma orientação bem importante. Falar para vocês darem uma lida, que é uma resposta imensa dos espíritos, nas perguntas 385, que o Kardec pergunta, que eu não vou ler a resposta, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Aí eu só vou falar uma frase que os espíritos responderam: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E a partir daí ele vai falar da inocência que a gente acha das crianças, da docilidade. É uma resposta bem grande e vale a pena nisso que a Thelma está colocando aí, tem tudo a ver com a resposta da pergunta 385, que é justamente o tema a infância. Pois então, e é um período muito importante, né, onde a gente sabe que tudo que planta é como se fosse uma terra fofa, boa, né, cheia de nutrientes. Tudo que a gente ensina a criança nessa fase dos 7 anos, é possível estar ali germinando. E o que a Márcia está falando é que quando passa essa fase que a gente não deu atenção, vem o período da adolescência, e esse período, às vezes, para muitos, é conturbado, assim, bem turbulento, né? E aí se manifesta através dessas dificuldades que a criança começa a ter os seus conflitos, as suas dores, e não sabe explicar, e cria realmente muita dificuldade, principalmente para ela mesma, né? E para os pais, porque aí é o perigo das drogas, é o perigo daquelas ideias, né? Que vem despertar aquelas más tendências que às vezes estão ali presentes na vida daquele espírito, né? E isso é muito importante, essa atenção. Então é isso. Aí André Luiz pergunta, né? Ele estava olhando aquilo tudo ali, pergunta, está olhando a célula ovo, e aí ele vai fazer uma pergunta. Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada. A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais. As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? E Alexandre fala para ele: não, André.
estamos diante de um fenômeno físico natural, quer dizer, a questão dos cromossomos lá. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda as tendências e não qualidades, tá certo? Então, aqui ele vai fazer todo um discurso, quer dizer, as questões que são físicas, que ele coloca aqui, que são essas, a gente herda essas tendências no corpo físico, né? Como ele fala aqui da hereditariedade, e algumas, às vezes, até algumas enfermidades têm uma questão hereditária aí, né? Mas, em relação às questões morais, isso tem a ver. É óbvio que, dependendo do meio e da influência dos pais, nós estamos vendo isso em muitas coisas, né? A gente vê, até no nosso meio público, quantos pais a gente vê, às vezes, famílias envolvidas em questões de corrupções que começam no pai, vem do avô, do pai, já está no filho. Então, assim, já vieram com algumas, vamos dizer assim, algumas tendências também, né, morais, e que aquele meio que ele está ali do convívio no lar favorece. Ele até vai falar isso aí, Alexandre. Essa questão das tendências, ela está associada também aos impulsos da própria matéria, porque são esses impulsos que a gente recebe, trazemos as tendências morais negativas, não muito felizes. Então, esses impulsos que são convite do mundo, convite, né, que vem através de várias maneiras, eles vão estimular com que essas tendências se manifestem ao crime, aos vícios, às situações funestas, né? E as qualidades são as questões que nós já conquistamos, porque todos nós conquistamos. Ele falou aí no slide, um desses passados, né, que no meio do lodo nós vamos encontrar algo de bom ali, né? Não existe totalmente aquele que não tem nada a aproveitar, mas existe ali a presença do mal, né? Então, são essas questões que também vêm de encontro à questão da educação, né? Moral, do lar, dos pais, dos futuros pais, da consciência que cada um tem dessa vida, desse ser que está ali se formando, né? Recebendo também, através desse ambiente, recebendo através do que ele presencia ali como espírito, ele está presente. Exatamente. Thelma, nós já estamos com um tempinho avançado. Alexandre vai depois continuar ainda falando nesse assunto para a gente e outros assuntos mais importantes. Então, acho melhor a gente dar uma paradinha aqui e nós continuamos depois, né, na nossa próxima oportunidade, na próxima. Esses assuntos são muito importantes, né? E às vezes a gente deixa passar alguma coisa e realmente é melhor mesmo nós aproveitarmos no outro programa, né? Estarmos detalhando melhor. Dissertar um pouco mais sobre isso, que a Alexandre vai falar mais sobre essas questões das tendências e qualidades. Das heranças, né? Exatamente. Então, tem toda essa carga física, né, genética, hereditária, mas tem todas as questões morais que isso não vai se passando. São importantíssimas, né? Bom, então é isso, né? Até a nossa próxima semana, até o nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar estudando esse capítulo da reencarnação de Segismundo. Que fiquem todos com Jesus, um beijo no coração de todos e até mais, né, Thelma? Até mais. Esperamos que vocês estejam aproveitando, né, cada dia mais um pouquinho sobre essas revelações que André e Alexandre vêm trazer para nós e que nós possamos estar na próxima semana aqui com muita vontade, continuar o aprendizado desse capítulo tão importante, né, Márcia? Até mais, se Deus quiser. Fique com Deus, com Jesus e uma boa semana a todos.
Beijos no coração.